A paz do Senhor, irmãos. Hoje, no Minuto de Reflexão, estarei explicando para vocês, para tirar uma dúvida muito grande de profecias que vai acontecer sobre guerras, sobre a guerra de Gog e Magog e a guerra do Armagedon. Qual que é dessas guerras que vai acontecer primeiro? Então, estarei contando em detalhes para vocês. Então, nós vamos saber sobre essa guerra de Gog e Magog e do Armagedon. Então, nós vamos falar primeiro referente à guerra do Armagedon. O Senhor fala em Zacarias que ele vai ajuntar as nações, Zacarias 14, no versículo 1 e no versículo 2. O Senhor diz assim que ele vai ajuntar as nações para atacar Jerusalém. E as casas serão tomadas, serão saqueadas, as mulheres serão forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro e o restante do povo ficará nessa cidade ainda. Então o Senhor vai juntar as nações, então nós vamos descobrir quem são essas pessoas que o Senhor estará juntando. Então nós vamos agora para Apocalipse 16, no sexto flagelo, ou você pode entender como sexta taça também, que diz assim: o Senhor derramou a sua taça sobre o rio Eufrates, cujas as águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do norte. Então, esses reis, eles estão se preparando, eles vão passar pelo rio Eufrates. Aqui na Bíblia diz reis, mas hoje nós sabemos que são presidentes. Esses presidentes desses países, eles vão passar por essa rua que ela vai se secar. Então, o rio Eufrates, ele começa na Turquia e ele vai até na Síria. Ali da Síria, ele vai até o Iraque, que chega até ao rio Tigre. Ele se ajunta com o rio Tigre e ele desemboca lá no Golfo Pérsico. A Turquia, a gente olhando o mapa de frente, do lado direito da Turquia tem o Mar Negro e do lado esquerdo da Turquia tem o Mar Mediterrâneo. Acima da Turquia são os países do norte. Então, a palavra nos fala que são os países do norte que vão atacar Jerusalém, que são do nascente do sol, onde que fica o norte. Então, esses reis que está falando é de Daniel também, que Daniel fala dos 10 chifres, que está junto com a besta, que são esses 10 chifres, que são esses 10 nações que vão se unir com o anticristo, que seria a besta, que vai se unir com as nações e vão atacar Jerusalém. Como é que nós podemos saber disso? Então, depois que esse rio secar, depois que o rio secar ali, então no versículo 12 fala do rio Eufrates, no versículo 13 fala assim: então eu vi sair da besta, que é o dragão, sair da boca do dragão, que é Satanás, da boca da besta, que é o anticristo, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rã, porque são espíritos demônio, operadores de sinais, e se dirige aos reis do mundo, no caso aos presidentes do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Todo-Poderoso. E no versículo 16 diz assim: então eles vão se juntar num lugar em que hebraico se chama Armagedon. Então nós vemos aqui no sexto flagelo que eles vão passar pelo rio Eufrates, eles vão vir, provavelmente eles vão vir pela Turquia,
por quê? Porque a Turquia é onde se inicia o rio Eufrates, eles vão vir pelo rio Eufrates. Então, acima da Turquia, são os países do norte, que tem vários países ali, são todos do norte. Então, ali eles vão, o falso profeta, o anticristo, junto com Satanás, eles vão ter uma reunião com os presidentes dessas nações para chamar eles para que eles venham atacar Jerusalém. Mas eles não sabem que eles não estão atacando o presidente de Jerusalém, nem a nação de Jerusalém. E a guerra que eles estão lutando é com a guerra que é com Deus, o Todo-Poderoso. Então, eles vão fazer o que? Eles vão se ajuntar num lugar que se chama Armagedon. Esse lugar que se chama Armagedon em hebraico é um lugar em que foi feitas várias guerras, por isso que é chamado de Armagedon nesse lugar. E esse local se chama Monte Meguido. Então, esse lugar que se chama Armagedon é o Monte Meguido. Então, eles vão vir pelo rio Eufrates, vindo da Turquia, que é acima dos países do norte, vão passar até um certo trajeto pelo rio Eufrates até chegar próximo de Jerusalém. Então, ali, mas antes deles chegarem em Jerusalém, eles vão montar o acampamento deles primeiro no Monte Meguido. Ali, quando estiver escurecendo, eles vão deixar para o outro dia, para eles poderem atacar, porque vai estar tudo escuro ali. E depois que eles colocaram o acampamento deles, aí que eles vão em direção a Jerusalém, a atacar Jerusalém. E em Zacarias 12, no versículo 4, nos diz assim, que eles vão vir de cavalo, Zacarias 12, no versículo 4, o Senhor vai ferir os cavalos de espanto e de cegueira, e todos os cavaleiros de loucura. Então os cavalos vão ficar espantados, vão ficar assim desesperados, porque eles vão ficar cegos, e o Senhor vai colocar uma loucura na mente dos soldados que vão estar ali cavalgando aqueles cavalos ali. E além disso, em Apocalipse 14, no 12, no 13, nos diz assim que virá além disso, além deles ficarem cegos, virá pragas em cima deles. Então o Senhor colocar praga a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. Então todos aqueles que vierem contra Jerusalém, o que vai acontecer? A pele deles, a carne deles vai apodrecer, eles estando em pé, a pele deles vai começar a apodrecer, vai começar a cair, os olhos deles vão começar a apodrecer, a língua vai apodrecer, e o Senhor vai colocar uma loucura na mente deles, que eles vão atacar o seu próprio companheiro. Eles vão ver o companheiro ali, os soldados ali, e vai dar aquela loucura como aconteceu na guerra de Gideão, que o anjo do Senhor passou ali e colocou uma loucura na mente deles, que em Zacarias 12, no versículo 8, que diz que o Senhor enviará o anjo dele diante deles. Então o anjo já vai estar na frente deles, já colocando já essas pragas,
colocando essa loucura na mente deles. Então eles não terão chance nenhuma, porque eles vão receber essas pragas vão acontecer na hora que eles estiverem atacando Jerusalém. E quando eles estiverem atacando Jerusalém, fora isso, ainda vai acontecer um grande terremoto. Por quê? Porque no versículo 14 de Zacarias, Zacarias 14, no versículo 4, diz assim: então eles vão colocar, Jesus vai colocar os pés sobre o Monte das Oliveiras, o monte vai fender. O monte vai fender para o sul e para o norte. Uma parte do monte vai para o sul, outra parte vai para o norte e vai se abrir um grande vale. O Monte das Oliveiras, que hoje é um cemitério, Jesus vai colocar os pés dele no Monte das Oliveiras, ela vai rachar no meio, um tanto para o norte e outro tanto para o sul. E aonde vai correr águas vivas do meio desse vale, que vai tanto para o oriente, que é o Mar Morto, que fica no sul, e o ocidente, que é o Mar da Galileia, que fica no norte. Então, essas águas vivas vão correr, essas águas vivas desse vale que vai se abrir. Então, eles vão fugir desesperados de lá, de tanta coisa que vai acontecer com eles. Vão ficar cegos, vão ficar loucos, um vai matar o outro. O Senhor vai colocar uma loucura na mente deles, os olhos vão apodrecer, a carne vai apodrecer. Eles já vão cair ali, assim, mortos ali, mediante até essas pragas. E fora isso ainda, haverá esse grande terremoto. Aí eles vão fugir apavorados desse grande terremoto. E a Bíblia nos descreve assim, que eles vão fugir e vão chegar até o Monte Azal. Mostrando que esse terremoto é semelhante a um terremoto que deu no tempo do rei Uzias. Esse rei Uzias era rei de Judá, e depois que ele morreu, houve um grande terremoto lá. Então o Senhor fala que esse terremoto será semelhante a esse terremoto que aconteceu no tempo dele. Então esses soldados vão ficar todos desesperados porque vai acontecer terremoto, então eles vão fugir de lá. E diz assim que eles vão até nos vales, chegará até Azal. Então, Azal, hoje em dia, através de muitas pesquisas que as pessoas fizeram, eles dizem que Azal agora pode ser o Vale de Cédron. Esse Vale de Cédron é um vale muito fundo que vem de Jerusalém ali, que vem da parede ali do Muro das Lamentações, uma das paredes ali do antigo templo, do segundo templo de Salomão, que sobrou ali. Então tem um vale muito grande chamado Vale do Cédron. Então os pesquisadores, os arqueólogos dizem que esse vale de Azal é esse vale do Cédron, que fica bem pertinho ali do Monte das Oliveiras, correspondente a exatamente o que vai acontecer no Monte das Oliveiras, que vai ter esse grande terremoto e o monte vai partir no meio, eles vão fugir desesperados, e o vale que é mais próximo ali é esse vale do Cédron, que fica bem pertinho ali do Monte das Oliveiras. Então, Jesus coloca os pés no Monte das Oliveiras, mas nesse momento ainda ninguém vê que é Jesus. Então nós sabemos, porque nós estamos conhecendo a palavra de Deus, nós sabemos que é Jesus que colocou os pés dele ali. Depois que Jesus coloca os pés e eles fogem dali daquele monte ali, então a palavra nos descreve
que o Senhor aparecerá em glória, porque no versículo 5, ainda dizendo, quando eles fugiram de lá, como foi no tempo de Osias, no Zacarias 14, no versículo 5, no final do versículo 5 diz assim: então virá o Senhor, o meu Deus, com todos os santos com ele. Então aqui está falando que Deus Pai virá com os santos. Quem são esses santos? São aqueles que ressuscitaram depois que Jesus subiu aos céus, depois que ele ressuscitou, depois que ele ficou 3 dias e 3 noites embaixo da terra, provavelmente no inferno, porque ele foi pegar a chave da vida e da morte. Então, agora, quem é dono da vida e da morte é Jesus. Então, quando ele veio de lá, esses santos ressuscitaram junto. Esses santos ressuscitaram, Jesus subiu primeiro e eles subiram depois, mas a gente não sabe nem a quantidade, nem quem é, a gente não sabe nada, a gente sabe que são vários santos. Então, esses santos são esses que vão vir com Deus Pai. Enquanto lá em Apocalipse 19, nos escreve que Jesus aparecerá no seu cavalo branco, todo olho verá. E Jerusalém vai chorar amargamente, porque agora, nesse momento que Jesus aparecerá com o seu cavalo branco, eles vão se arrepender porque não reconheceram Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, quando Jesus aparecer, ele vai aparecer com as vestes manchadas. Em Isaías 63 vai contar um relato que Jesus aparece com Jesus aparece em poder e glória, vindo da Jordânia. Então, Jesus, quando virá aparecer para Israel, ele vai vir do lado da Jordânia. E ele tem um diálogo com Isaías, ele diz assim: olha, eu vim de uma guerra, e a matança foi tão grande que espirrou sangue nas minhas vestes. Então, quando ele aparece em glória em Apocalipse 19, que o céu se abriu, então apareceu um cavaleiro justo e fiel, com as suas vestes respingadas de sangue, que Jesus aparece no seu cavalo branco. Então é Isaías comentando que ele veio de que guerra? Essa guerra que eu acabei de comentar, que eles ficaram espantados, ficaram loucos, e eles conseguiram correr até esse Vale do Cédron, e ali todos eles morreram nesse Vale do Cedro, aonde que Jesus, quando vem com a sua espada na boca, matou todos esses soldados. Então foi tanto sangue que respingou nas vestes dele. Então daí, depois que ele aparece em glória, já com roupas manchadas de sangue. E quando ele aparece com umas roupas manchadas de sangue, o Senhor coloca um espírito em Zacarias 12, no versículo 10, diz sobre o arrependimento dos habitantes de Jerusalém. Então o Senhor coloca um espírito de súplica, eles olharão para aquele a quem eles transpassaram, aqueles eles diziam: crucifica-o, solta Barrabás. E humilharam o Senhor, chicotearam ele, a ponto da carne das costas dele ele foi dilacerado, as costas dele foi tirado fatias de carne das costas. Olha, foi algo terrível o que fizeram com Jesus. O corpo dele, as costas dele, e disseram que ele foi chicoteado na frente também.
ficou em carne viva. Furaram os pés, furaram as mãos, e o soldado, depois que ele morre, o soldado pega uma lança e enfia no peito dele, que sai sangue com água. Então eles vão lembrar, eles vão saber daquele Jesus que eles desprezaram, que eles não acreditaram, porque quando Jesus vir, eles vão saber que o anticristo, que é o líder mundial, eles vão pensar que é o Messias, então daí eles vão descobrir que ele não era Messias, que nunca foi o Messias, e junto com o falso profeta, então eles vão ver Jesus vindo em glória, e vão ver, e vão se arrepender amargamente por não terem acreditado em Jesus. Então todas as famílias vão sofrer, a família de Levi, a família de Davi, a família de Siméias, então todas as famílias vão sofrer, vão se arrepender amargamente porque não creram em Jesus, o crucificaram e agora ele aparece em glória. Então ele aparece com o seu cavalo branco e vão se arrepender amargamente do que fizeram. E quando Jesus volta, o que acontece? Em Apocalipse 19, no versículo 20, diz assim: então a besta e o falso profeta que faziam sinais e seduziram aquelas pessoas que colocaram a marca da besta, foram jogados os dois vivos dentro do lago de fogo. Então eles não vão passar pela morte, eles não vão passar pelo inferno, eles vão direto serem jogados vivos. A besta, que é o anticristo, e o falso profeta, que é um líder religioso, vão ser jogados dentro do lago de fogo quando Jesus voltar. E Satanás, Apocalipse 20, versículo 7, ele será aprisionado por 1000 anos. E depois que se completar os 1000 anos, ele será solto. Mas esses 1000 anos é o milênio. Então, depois do milênio, Satanás será solto, e a palavra diz assim, ó, então ele vai reunir as nações, Gog e Magog, a fim de ajuntar elas para uma outra peleja, uma outra guerra contra Jerusalém novamente, onde que as pessoas agora viviam em paz, em tranquilidade. Então, Satanás não estava aqui na terra mais, então todos viviam em paz, em tranquilidade, o mundo vivia em paz, que já tinha se passado 1000 anos, já tinha se passado a grande tribulação, o povo já foi arrebatado, então ele é solto. Depois que ele é solto, ele vai juntar as nações, são tantas nações que fala que estas nações que vão se juntar com ele são as nações dos persas, que é a Ásia, dos etíopes, que é a África, o Put, que é a Líbia, o Gomer é a Ucrânia e a Rússia, e o Togarma é a Turquia. Então ele vai reunir essas nações, são tantas pessoas como a areia do mar, para pelejar ainda contra Jerusalém novamente. Mas quando essas nações vierem, que são as nações Gog e Magog, que agora vem de primeira guerra do Armagedon, agora nós estamos falando da guerra de Gog e Magog. Então, quando essas nações vierem atacar Jerusalém, o Senhor vai colocar pragas em cima, pestes em cima delas. Então, essas pessoas vão receber pestes, vão ser feridos à espada,
porque um vai atacar o outro. O Senhor vai colocar uma loucura no coração deles também, como aconteceu na guerra do Armagedon. Eles vão ferir o próprio companheiro. Vai ter chuvas inundantes, tanta chuva que vai alagar tudo. Vai ter grandes pedras de gelo, que são os saraivas, fogo também, enxofre, e o Senhor vai matar todas essas nações com todas essas pragas de Gog e Magog, Ezequiel 32, 22. E então o Senhor vai pegar Satanás em Apocalipse 20, versículo 10. O diabo sedutor, ele foi lançado dentro do lago de fogo e enxofre, aonde que já estavam o falso profeta e o anticristo, aqueles que guerrearam com Jesus. Então, nós temos que entender, irmãos, que primeiro vem a guerra do Armagedon, que é considerada pela nação como a Terceira Guerra Mundial, mas nós conhecemos essa guerra como a Guerra do Armagedon. Espero que eu tenha explicado, tentei explicar da forma mais rápida possível e com todos os detalhes para que vocês pudessem entender qual que é essa guerra e o que vai acontecer nessa guerra. E logo essa guerra vai acontecer. Fiquem com a paz do Senhor. Peço que vocês curtam, que vocês comentem, deixem seus comentários a respeito desse ensino. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Sou a missionária Solange do Minuto de Reflexão.